Então tá, chegou conosco aqui a Rejane Lopes. Boa noite, Rejane e Ângela. Deus abençoe. Amém. Vamos começar, gente? Em nome de Jesus. Romanos capítulo 5. Amém? Vamos ler. Abra sua Bíblia aí, ou abre aí no aplicativo e vamos ler. Pegou o caderno para anotar, irmãos? Amém? Que Deus vai falar conosco aqui. Deus sempre fala. Amém? Fabiana e Luciano, sejam bem-vindos. Vão chegando. Romanos 5, a partir do verso 1, diz assim: Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações. Estão ouvindo aí, gente? Sabendo que a tribulação produz a perseverança. E a perseverança, a experiência. E a experiência, versículo 4, é a perseverança, a experiência. E a experiência é a esperança. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, amém e amém. Essa é a palavra que eu quero compartilhar com você nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida de cada um que está nos assistindo, nos ouvindo, e por aqueles que vão participar de alguma forma, quer seja agora ou depois, que a Tua palavra ela seja como uma semente que desperta, que desata, que acende uma luz, que nos traga algo de Deus, uma semente de Deus em nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá então, depois a gente dá uma paradinha para conversar. Hoje eu quero dar uma paradinha para a gente poder conversar, ouvir vocês, tá? Mas agora vamos desenrolar um pouquinho aqui. Então fica conosco aí. Abriu a tua sala aí? Abre a tua sala aí e fica conosco para que para que a gente possa edificar e construir algo junto aqui. Justificados somos pela fé. E ao termos consciência, entendimento dessa justificação, nós temos paz para com Deus. Paz para com Deus na pessoa de Cristo. Na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Irmãos, primeira coisa, você está firme? Porque é importante que nós estejamos firmes. É importante que você esteja firme. Amém? Irmãos, na caminhada da fé nós precisamos estar firmes. E a maneira de nós estarmos firmes é permanecendo nele, é estando com ele. Não, a gente ouve muitas pessoas falar assim, ó, Deus está comigo. Amém. Mas não basta apenas Deus estar comigo, eu tenho que estar com ele também. Amém? Então tem que ser recíproco. E não é uma questão de estar ou não estar. Amém? É se tornar um só com ele. Porque quem está, uma hora está e outra hora já não está. Então a gente não pode, e esse é um dos motivos pelo qual nós oscilamos muito. Porque ora estamos, ora não estamos, mas ele sempre está. O amor de Jesus está sempre conosco. O próprio Senhor está sempre conosco. Então uma coisa que vai nos ajudar nesse tempo é, nós precisamos permanecer nele.
para ser fortalecidos nele. Estar firme nele é estar firme no Senhor, aquele que permanece nele. Amém? E permanecer nele independe de momentos que possamos estar passando. Amém? Ok? Então, desfrutar da paz com Deus, segundo o próprio Romanos aqui está na carta, né, aos Romanos, está escrito, nós desfrutamos de uma paz para com Deus por meio do entendimento pelo qual somos justificados em Cristo Jesus. E aí ele diz assim, nós obtivemos por meio da fé essa justificação. E ele diz assim, nós recebemos, nós somos justificados, recebemos por meio de uma graça que está na pessoa de Cristo. Por que eu estou falando isso? Eu quero dizer para você, não sei se você entendeu, né? E penso que sim, mas Jesus é essa ponte. Romanos está descrevendo isso. Nós temos paz para com Deus por meio da pessoa de Cristo. Nós temos acesso a essa paz por meio da fé, por meio da fé, por meio da graça que está na pessoa de Cristo. Cristo é essa ponte, ou seja, quando Jesus falou, eu sou a porta estreita, ele é o acesso, nós estamos, é um processo de conversão, estamos nos convertendo novamente ao Pai. E Jesus é a porta de acesso. Ele é o acesso, ele é o caminho. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a porta de acesso. É isso que eu gostaria de começar falando, para que nós pudéssemos ter essa compreensão, esse entendimento no Senhor. Amém? Deus, Jesus Cristo, ele é a porta de acesso. Amém? Nós estamos vivendo um processo de reconciliação. Estamos voltando para o Pai. Porque o pecado que operou por meio de Adão todos pecaram, mas por meio de Cristo todos têm acesso ao Pai. Então é uma reconciliação. Reconciliação é voltar a um lugar que eu já estive. Você já esteve. Nós já estivemos lá. Tanto estivemos que saímos dele. E estamos voltando para ele. Então é uma reconciliação. Nessa caminhada de reconciliação, também se dá um processo de restauração. Amém? Nessa caminhada de reconciliação, também se dá um processo de restauração. É restaurar a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus, ao qual nós fomos constituídos, formados, mas se perdeu. Foi corrompido por causa do pecado. Então estamos sendo restaurados. É a forma de pensar como Deus pensa, olhar como Deus olha. O coração tem que pulsar como o coração de Jesus pulsa. E tem que amar como Jesus Cristo ama. Restauração é restaurar. Amém? Outra coisa que está acontecendo é reconciliação, restauração e restituição. Que forma a restituição opera em nós? A restituição restituir é dar de volta algo que foi roubado, é ter de volta algo que foi perdido, ser restituído de algo que eu tinha e não tenho mais. O que o homem tinha e perdeu? Essa comunicação, essa relação íntima, próxima com o Pai, onde não precisa de um homem, um intermédio, o véu foi rasgado, o acesso está livre, o Santo do Santo, você pode entrar nesse lugar, porque o Pai está te esperando, amém? Isso está sendo nos restituído novamente, não se trata de algo nas mãos, se trata de um ambiente que nós tínhamos com o Pai, um ambiente, amém? Restituição.
Então, irmãos, a reconciliação, ela opera restauração e também nos proporciona restituição. Amém? Isso tudo é um processo que nós estamos vivendo. A obra de Deus, ela é processual nas nossas vidas, então tenha paz, tenha calma, desfrute dessa paz desfrute dessa paz com Deus na pessoa de Cristo Jesus. Amém? Mediante a fé, por meio da fé, por meio da graça. Amém? Nós acessamos o coração do Pai e nos regozijamos nele. Viu, irmãos? Regozijo não é quando você tem algo nas suas mãos que te faz alegre. Regozijar é nele, é na pessoa dele. Amém? Na pessoa de Cristo Jesus. Ok? Agora vamos descer um pouquinho mais, porque vai engrossar o caldo aqui. Aí ele continua escrevendo assim: não só isso. Nós não nos gloriamos somente por sermos justificados. Amém? Nós não nos gloriamos nele pela graça que está nele. Não. Nós também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Aqui eu quero dar um tempo, para você respirar com calma e pensar. Porque eu tenho uma pergunta para fazer para você. Irmãos, quem é que se gloria nas tribulações? Você se gloria nas tribulações? A maioria das pessoas que eu conheço, a tribulação elas não querem nem perto, quanto mais se gloriar nela. Presta atenção, querido. Hoje eu queria falar com você, quem sabe poder despertar, ou gerar uma curiosidade, ou que nós possamos ser despertados em alguns aspectos positivo que se dão quando você entra nesses lugares, quando você passa por esses lugares, esses ambientes que fazem parte do processo de Deus para a nossa vida. Amém? Às vezes a gente consegue fazer uma leitura ou ter uma pequena compreensão, um pequeno entendimento das coisas que aos nossos olhos são ruins. Amém? Então, e o nosso coração, a mente humana, ela automaticamente aciona um comando de segurança que tudo aquilo que é computado como ruim, a gente quer distante, a gente quer longe de nós. E nós não estamos como de todo errado, não. Mas nós precisamos entender que os filhos de Deus, a obra de Deus, ela é processual. São fases dentro de um processo. Amém? Nesse processo, nós precisamos passar pelo processo inteiro. Nós precisamos sofrer o processo. Nós precisamos ser impactados pelo processo. Nós precisamos viver, experimentar, ser experimentado no processo de Deus, porque isso faz parte, isso é o que gera o aperfeiçoamento. A Bíblia diz que Jesus aprendeu por aquilo que sofreu. Amém? Então, nós que estamos sendo restaurados à imagem e semelhança de Jesus, a gente quer ter uma vida só de bênção e não queremos ser trabalhados. A gente quer servir a Deus com o nosso coração. Não, você não serve a Jesus com o seu coração. Você serve a Jesus, você coopera para a obra de Deus com o coração dele. É por isso que o processo é reconciliação que gera restauração. É restaurar o coração do Pai no nosso coração. É por isso que os profetas falaram: naqueles dias eu removerei o coração de pedra e lhes colocarei dentro de você um coração de carne. Você está entendendo? Então o coração é o coração dele. Amém? Não pode ser com o coração de um homem. Com o coração de um homem,
no coração, no seu próprio coração, ou a partir de si mesmo, o levita passou de largo daquele que tinha sido deixado, espancado na beira da estrada. O levita passou de largo. O sacerdote passou de largo. Por quê? Eles tinham a movimentação, eles tinham a roupa, a vestimenta, eles tinham o serviço, mas não tinham o coração. Então o que vale é o coração. Nós precisamos ter um coração igual ao do Senhor. Não adianta a gente se vestir com vestes de louvor, não adianta a gente nos movimentarmos de forma ainda que seja excelente, fazendo tudo certinho, mas não carrega o coração do Cristo. A gente não tem o coração de Jesus. E aí quando a gente vê situações ou pessoas que agora é para nós entrar em ação, porque nós nascemos para isso, a igreja é para isso, a gente passa de largo. A gente tem o serviço, a gente tem a agenda, a gente tem as escalas, está tudo certinho. Quem olha de longe, meu Deus, que igreja! Essa é a igreja de Jesus. Porque está tudo certinho. Você olha, aparentemente está tudo ok. Mas quando você precisa dela, ela não consegue te auxiliar. Por quê? Porque ela não tem o coração do Cristo. Ela só tem a lei, ela não tem o espírito da lei. Meu Deus. Só tem a lei, ela não carrega o espírito da lei. Ela tem todos os mandamentos na ponta da língua, ela tem todas as instruções, todos os estatutos, só que ela não sabe o que fazer com as pessoas. Por quê? Porque o espírito da lei age diferente da lei. É o Deus que é o mesmo, mas ele se movimenta. Aí, o que acontece com uma igreja que não sabe o que fazer? Irmão, presta atenção. Até baixou o número de pessoas que estavam acompanhando, tá? Porque esse assunto eu sei que ele não é muito... ele não instiga, tá? Ele não inspira muito. Presta atenção comigo aqui, por favor. Quando a igreja ela não entende o que fazer, quando ela fica só naquilo que é aparente, tá tudo certinho e tem um zelo por isso. Meu Deus, quem olha são devotos, mas não tem o coração de Jesus. Sabe o que acontece? Essa igreja, ela vê uma mulher em adultério, sabe o que ela faz? Ela aplica a lei naquela mulher. Ela está errada? Não. Porque a lei fala. Não precisa ninguém falar pela lei. A própria lei já fala. A lei diz que uma mulher pega em adultério, ela tem que ser apedrejada. Então essa igreja, ela aplica a lei. Mas é sobre isso que eu estou falando. Às vezes a gente se apega a um aspecto da palavra, do evangelho, a uma parte da Bíblia, e a gente esquece que a Bíblia é um todo. A Bíblia, ela é uma pessoa. Jesus é o verbo que se fez carne. Você entende a transição? A transição é o verbo se fez carne, irmãos. Não é só palavra. É logos, mas também é rema. É uma palavra, mas tem o espírito da palavra. Amém? Se você andar só na palavra, todo aquele que tiver em pecado, você vai aplicar a lei da palavra. E a lei manda matar, manda excluir. Mas o Espírito não diz que é festa, que está tudo desorganizado, que Deus atura tudo. Não. Só que o Espírito diz que para aplicar a lei, você tem que estar apto para isso. Como nenhum homem está apto para isso, o próprio Deus, o Jesus, que estava apto para isso, não fez isso. Meu Deus, alguém escreve para mim assim, pastor, eu estou entendendo. Quero saber se vocês estão ouvindo. Aleluia. Glória a Deus, nós estamos bem. Amém, queridos? Irmão, alguém escreve aí, pastor, eu estou entendendo. Eu tô. É uma igreja que cuida a aparência, ela cuida para que ninguém veja ela de forma errada. É uma igreja que cuida a sua movimentação, tudo aquilo que ela faz, para que ela não seja mal interpretada. Então ela se preocupa mais com o interno, e ela por dentro, ela está morta. Ela não tem o coração de Jesus. Amém?
É uma igreja que carrega, na aparência ela está tudo certinha, ela tem estola sacerdotal, ela tem os utensílios de ouro, o templo é o templo de Salomão, é lindo, só que por dentro tá quebrado, tá caído. Irmão, não estou batendo em ninguém, eu estou falando da palavra. Eu estou falando que nós precisamos trazer o evangelho como um todo. Amém? Você lembra de João Batista? João Batista estava pregando no deserto com uma roupa que era pele de camelo e estava comendo mel silvestre com gafanhoto com mel silvestre. Pegava o gafanhoto e mergulhava no melzinho silvestre e comia. Está escrito lá, você lembra dessa passagem? As pessoas iam para o deserto. Deus estava com João no deserto. Mas na cidade tinha o templo, tinha o sacerdote, tinha as estolas, tinha os utensílios de ouro, tinha tudo aquilo que era aparentemente estava bonito. Parecia que Deus estava ali, mas Deus não estava. Deus estava no deserto com João. Você lembra disso? Você conhece o Evangelho? Amém? Deus estava no deserto, querido. Então eu estou falando disso, nós precisamos deixar, porque não é também nós que formamos isso. Não somos nós que geramos. Mas nós precisamos deixar, é a renovação da mente que se dá pela palavra. Ou seja, a gente ouve uma palavra, então temos que entender para atender. Enquanto ela vai processando, vai germinando no nosso coração, ela também vai causando um impacto, uma proporção, ela vai tomando proporção e causando um impacto dentro de nós. E nisso se dá a transformação. E daqui a pouquinho você vai ver que a gente já não vai mais andar somente segundo a lei, mas o espírito da lei que nos conduz. O espírito da lei é que nos conduz. E aí, quando começa a chegar esse estágio, esse tempo, irmãos, quando o Evangelho diz que Jesus estava caminhando e ele viu um cego, aí a Bíblia diz assim, e movido de íntima compaixão, o Senhor mandou chamar. O Senhor foi. Irmãos, falta isso para nós. Eu também sou igreja, falta isso para nós. Eu não estou falando que eu tenho que os outros não têm. Eu estou falando como igreja, só tem uma igreja. A gente não é movido de íntima compaixão. O que nos move, a causa que nos move não é a mesma causa que movia Jesus. Jesus via situações que ele não conseguia dar sequência, ele não conseguia dar continuidade sem parar e ajustar aquilo ali. Hoje nós conseguimos levar nossa vida tranquilamente, vendo um monte de coisa. Vendo um monte de coisa que nós fomos levantados, nós fomos chamados, comissionados para atender aquela causa, para parar, para ajustar, porque a igreja tem autoridade. A igreja tem autoridade, mas a gente passa de largo. E a gente está com todo um cuidado para que a aparência não mostre falha, não mostre brecha. Que a aparência seja, quem olha, veja que Deus está comigo, porque aparentemente está tudo certinho, mas eu não carrego mais o coração dele. O coração dele não está comigo. O coração dele não está em mim. É isso que eu estou tentando dizer para você. É isso que eu estou tentando chamar você para um despertamento. Nós precisamos acordar como igreja. Esse é o nosso tempo. Amém? Esse é o tempo da igreja, esse é o nosso tempo. Jesus é o cabeça e o fundamento. Nós estamos no meio, nós estamos entre esses dois. É o cabeça e o fundamento, nós estamos no meio. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio, nós estamos aqui no meio. Nós somos parte de um processo contínuo. Amém? Se Jesus não vier nessa geração, nós vamos viver, se Deus quiser, os dias, e os nossos filhos virão e vão ocupar esses lugares. Mas qual modelo nós estamos deixando? É o que se preocupa com a aparência? Ou é o que ouve
e atende. Você vai ter que tomar uma decisão, porque não existe muro. E você já está posicionado num desses dois lugares, onde a aparência é mais importante, onde aquilo ou onde o que é mais importante realmente é importante. Você já está posicionado, você só tem que saber aonde você colocou os seus pés. Porque você já decidiu por algo, querido. Amém? Então, assim, ó, zelo, uma aparência de santidade, um zelo por uma coisa que não gera vida, que não restaura pessoas, não vale nada. Uma aparência de verdade que só vale para você, não vale para mais ninguém. Só vale para você e para aqueles que andam que fazem parte do seu grupinho. Você não ajuda ninguém fora disso, não movem nada por ninguém, não morrem por ninguém. Amém? Estão apegados a uma estrutura, a um lugar, a uma aparência. Amém? E Jesus falou, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Então, irmãos, e isso tudo vai nos custar um preço. É importante nós entendermos isso. Porque a restauração à imagem e semelhança de Deus vai nos custar renúncia. Renúncia. Amém? Então a gente vai ter que fazer essa conta, aprender a fazer esse cálculo, para ver se, porque para alguns não vale a pena. Então tem várias formas de manifestar Jesus, e todo mundo está manifestando Jesus, só que Jesus é um só. Não existe vários Jesus, é um Cristo, é o Cristo. É o unigênito, é o unigênito de Deus. Então uma igreja pode estar manifestando um Jesus que cura. Nesse tempo é o que nós estamos precisando dessa igreja, falar nisso, né? Cadê essa igreja, né? Tanta gente morrendo aí nesse tempo, né? Você está entendendo? Mas quando você anda no coração, com o coração de Jesus, os sinais acompanharão aqueles que creem. Nunca vai ser só cura e nunca vai ser só palavra. Amém? Mas quando você anda com o coração de Jesus, você vai ser movido pela mesma intenção, pelo mesmo propósito que movia Jesus. Amém? E se você parar no meio do caminho para atender uma pessoa e vendo que todos os recursos naturais que você tem à sua disposição, nas suas mãos, não são suficientes para que você possa trazer aquela pessoa, fazer ela tornar a viver novamente, então o milagre vai se fazer presente por meio da sua vida, na vida daquela pessoa, nesse momento. É nesse momento que vai se fazer presente os sinais. Os sinais acompanham. Não é nós que acompanhamos os sinais. Você está entendendo isso, irmão? Amém? Às vezes a gente se preocupa tanto com uma aparência de alguma coisa que a gente corre atrás do zelo. A gente corre atrás de algo que você não precisa mostrar nada. A nossa preocupação não é o que nós estamos mostrando. A preocupação deveria ser quem estamos nos tornando. Será que estamos ficando mais parecidos com Jesus? Essa deveria ser a nossa preocupação. Porque a gente, às vezes, nós nos tornamos uma igreja e manifestamos e falamos um monte de coisa e às vezes a gente nem consegue olhar para si mesmo e ver aquilo que nós estamos fazendo e vivendo. Amém? Romanos capítulo 5, a partir do verso 1 ao 5 nós lemos aqui. Aí eu estou lendo essa parte com você aqui, ó. Mas nós também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. E a gente vê um crente, o filho de Deus, o cristão, que se tem uma coisa que ele não quer perto dele, são duas, né? A primeira é o diabo e a segunda é a tribulação. E aí Paulo escreve na carta aos Romanos que a tribulação produz perseverança, ou seja, o crente está desenvolvendo perseverança
por um caminho alternativo. E a Bíblia diz que é por meio da tribulação, ela produz isso. A Bíblia diz que Jesus aprendeu por aquilo que sofreu. Jesus aprendeu por aquilo que sofreu. E ele perseverou e foi até o fim. E chegando ao fim, ele entregou o seu espírito e disse: está consumado. Jesus foi até o fim. Paulo foi outro que foi até o fim. Apanhou. Foi dado até como morto. Foi picado por serpente. Tribulação, é pressão. Mas foi até o fim. Ele disse: corri a carreira. Combati o bom combate. E é engraçado, e nós hoje, a gente vê uma igreja que diz: não, eu sou perseverante. E você pergunta: tá, mas da onde é que vem isso? Como é que você está conseguindo produzir isso? Através de quê? E não é da tribulação. Mas a Bíblia diz que a tribulação produz perseverança. Mas os crentes de hoje não. Aí você continua e diz: a perseverança, olha a tradução que eu estou aqui, diz assim, ó: a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança, porque esperança vem de esperar por alguém ou por alguma situação que aconteça. Só que vai ter esperança por aquilo que é correto e é certo, e vai ter esperança fundamentado numa verdade, aquele que tem um caráter aprovado. O cara não deu volta em ninguém, não passou a perna em ninguém, não mentiu para ninguém. Então, é legítimo a posição de ter uma perspectiva, uma expectativa em Deus, que Deus faça algo. Porque ele passou por tribulações, e a tribulação gerou nele perseverança. Então ele foi, porque ele gerou perseverança. E perseverando, a perseverança, rompendo as tribulações, trabalha no caráter da pessoa. E uma hora esse caráter ele é afinado, ele vai sendo afinado, ele vai sendo moldado. É o caráter de Cristo que vai sendo impresso. É o caráter de Cristo que vai moldando o caráter daquela pessoa. Lembra quando Paulo falou: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim? É isso. A tribulação que produz perseverança vai fazendo com que a pessoa vá rompendo e vai afinando, vai alinhando, vai alinhando, vai gerando nela um caráter aprovado. E o caráter aprovado gera esperança. Porque alguém que anda corretamente, é legítimo que tenha uma expectativa em Deus de que Deus faça algo. E olha só, a esperança não nos decepciona. Irmãos, presta atenção. O que tem de crente que tem esperança e é decepcionado, parece que Deus frustra essas pessoas. Tu vê, daí o irmão tá com um sonho, tá com um projeto, tá com não sei o quê, e Deus não faz. E aí tu vê aquela pessoa frustrada, para baixo, decepcionado. Até parece que Deus é mau e gosta de fazer isso com todo mundo. Não é isso. É que não é legítima essa posição. Ela não se submeteu a esses processos. Ela chegou até onde... De repente até chegou em algum lugar, sei lá. Mas chegou do seu jeito, do seu modo. Não tem o caráter de Cristo. Não tem perseverança. Matou alguns no meio do caminho. Não manifestou Cristo, não foi movido pela íntima compaixão que movia o Cristo. E aí ela quer que Deus faça algumas coisas para ela. Ela tem esperança que Deus faça, mas a sua posição não é legítima. Se alguém escreve para mim: pastor, eu estou entendendo isso. Eu estou entendendo isso, né, pastor? Por favor, alguém escreve para mim assim, ó: eu estou entendendo, pastor. Não é legítima essa posição. Aí as coisas não acontecem e parece que Deus frustrou. Não, ela enganou a si mesma. Estava enganando a si mesma. A Bíblia diz que a esperança, irmãos, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu.
Por que que aquele que tem esperança em Deus, aquele que passou pelos processos, pelas fases, aquele que passou pelas fases, pelos processos de Deus, por que que uma pessoa como essa, ela tem esperança em Deus? Porque ao vivenciar, ao experimentar, ao entrar nesse lugar, viver essa experiência, esses processos de lidar com tribulação, ter que perseverar em meio à tribulação, ter que se deixar ser moldado no caráter em meio à tribulação. Irmãos, tudo isso é em meio à tribulação. Chega uma hora que você vê que não é para sempre isso, porque nada é para sempre, só Deus é para sempre. Ele é e sempre foi, ele é o eterno. Chega uma hora que você vê que tudo que você está passando é para aperfeiçoamento dos santos. Tudo que eu estou passando é para um propósito. Tudo que eu estou passando é para cooperar segundo um propósito. Tudo que eu estou passando é necessário. Viu, José? Geralmente vai chegar um momento que José vai entender. Vai chegar um momento que José vai entender que ele foi vendido pelos irmãos, caluniado, difamado, preso. Vai chegar um momento que José vai entender, e aí ele diz, ele fala, porque quando você entende os processos, você não coloca a culpa em ninguém, e você entende que era um processo de Deus na sua vida e tinha a ver com um propósito que abençoa a sua casa, a sua família e muitas outras pessoas. Porque Deus ativa o indivíduo e aquele indivíduo ele converge tudo isso para o coletivo. Você entende isso, irmão? Você entende? Eu quero que você pegue a sua Bíblia, porque eu quero ler uma palavra com você que meu Deus, é relevante para esse momento que nós estamos falando aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aleluia. Vocês estão aí, gente? Aleluia. Aqui, ó. Gênesis. Abra comigo o Evangelho. O Evangelho de Gênesis. O começo. Gênesis. Amém? Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Gênesis capítulo 50. Deixa eu ver aqui. Isso é aqui. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Irmãos, Gênesis capítulo 50, versículo 18. Olha só. Depois vieram seus irmãos, prostaram-se diante dele e disseram:
Aqui estamos, somos teus escravos. Irmãos, aqui é o cumprimento daquele sonho que José teve lá atrás, que os irmãos se prostravam diante dele. Versículo 19. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Verso 20, presta atenção. José diz assim: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Os irmãos ficaram com medo, porque agora viram que aquele homem que estava tratando com ele era José e era poderoso. Tinha nas mãos a autoridade para mandar matar. Eles lembraram do que eles fizeram para José. Eles olharam para trás e lembraram do mal que fizeram para aquele homem, o seu irmão. José olhou para trás e olhou que tudo aquilo tinha um propósito em Deus. Ele falou: não tenham medo. É verdade que vocês me fizeram mal, mas tudo isso cooperou, me ajudou a tornar o homem que eu sou hoje. Porque a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança, ela gera um novo caráter, o caráter de um homem segundo o caráter de Cristo. E um homem que anda nesse lugar, ele tem esperança no Senhor, porque o amor de Deus foi derramado no seu coração. Irmãos, é sobre isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando, é isso que eu gostaria de falar com você. O caráter de Cristo, a tribulação que produz perseverança. Amém? A perseverança, ela produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não decepciona. Quantas vezes você teve esperança e se decepcionou? Agora, será que você não tem algumas respostas? Por que você se decepcionou? Às vezes pode ter sido o diabo, mas às vezes não. Às vezes a gente está falando que é o diabo e o diabo está assim: não, fui eu. E a gente não consegue se ver. Que a gente chegou a um lugar, mas não viveu o processo. Irmão, o importante não é chegar a um lugar. O importante é viver o processo. Amém? O importante não é o que estamos fazendo. O importante é quem estamos nos tornando. Se estamos ficando parecido com Ele. Então o processo ainda é importante. Deus, Ele zela pelos processos. Deus, Ele nos submete a processos. Deus não pula etapas, não queima fases. Deus não pula processos. E às vezes as pessoas elas querem um lugar e elas pulam, elas queimam essa etapa, esses processos. E tudo isso por quê? Porque nós vivemos num tempo que só piora. Nós vivemos num tempo e nós vivemos num mundo em que as pessoas são valorizadas por aquilo que elas são, por aquilo que elas têm nas mãos, pela posição. Então a gente queima a etapa, pula processo, porque a gente quer chegar a um lugar. E às vezes vai chegar nesse lugar. Deus não vai impedir você. Só que você está agora nesse lugar, nesse lugar que talvez até o próprio Deus te fez para estar. Mas você não chegou com o coração que deveria chegar. É só você numa posição sem o coração necessário para estar naquela posição. Então nós precisamos meditar nessas coisas. Amém? Você é filho de Deus, né? Você não é crente, você é filho de Deus. Você crê em Jesus, mas você é filho. Amém? Os filhos, eles sabem
ele se gloria, ele sabe que a tribulação produz perseverança. Tem irmãos que às vezes estão tão fora, que quando vê a tribulação de um, diz assim, ó, tá em pecado. Não, irmãos. Às vezes é mesmo. Às vezes semente é consequência do pecado. Está colhendo o fruto do seu salário, a morte. O fruto do salário do pecado é a morte. Está colhendo o fruto, ele plantou a semente, agora tem que colher. Está debaixo de mau tempo, está debaixo de pressão. Tem gente que é. Mas às vezes a gente tem que ter cuidado. Quem olhava para José, de repente olhava e falava assim, ó, esse aí é endemoniado, está em pecado. Quem olhava para Paulo, apanhando, sendo escorraçado, sendo posto para fora da sinagoga, da cidade, Deus não está com ele, você é um herege, você é um demônio. Calma. Calma, gente. A gente não sabe como é que Deus faz. Então vamos ter calma. É por isso que eu estou falando do coração de Jesus. Está nos fazendo falta ter um coração igual ao de Jesus. Porque nem tudo que parece é o que a gente acha que é. Amém? José estava debaixo de mau tempo e alguns estavam olhando falando, ó, viu? É rebelde. E não era. É Deus. José estava no processo de Deus. Olha onde é que o José foi parar depois. Olha quem é Paulo. Tem alguns que é por pecado mesmo, mas nem todo mundo é. Então vamos ter calma. Vamos ter os olhos que Cristo tem. É por isso que a gente precisa de colírio. A mente de Cristo. Eu tenho... Irmãos, você aceitou Jesus, se batizou, crê que Jesus é o unigênito, o Filho, o primogênito de Deus, você tem o Espírito Santo, amém? Você tem a mente de Cristo, ok? Agora a gente precisa desenvolver essa mentalidade. Não basta apenas ter a mente, tem que desenvolver a mentalidade. Saber como agir, como reagir, como andar, tendo essa mente de Cristo. É desenvolver uma mentalidade correta. Você não tem o Espírito Santo, nós não temos? E às vezes a gente não faz coisa errada? Claro que faz. Por quê? Mas o Espírito não está em nós? E o Espírito Santo faz coisa errada? Não, ele não faz. Mas não está em nós? Como é que a gente faz? Que loucura é essa? O Espírito está em nós. Mas a gente vai ter que dar proporção. A gente vai ter que deixar ele tomar proporção dentro de nós. A ideia é que ele nos domine, ele tome o nosso ser. A ponto de chegar, é que nem Paulo falou, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Amém? Isso é processual, isso é processo. Calma, gente. Amém, irmãos? Então não sai julgando todo mundo, porque nós não fomos chamados para isso. Amém? É um tempo que nós precisamos ver o nosso coração, fazer uma leitura sobre si mesmo. A tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. O caráter, esperança. E a esperança não nos decepciona. Ela não nos decepciona, mas não é por causa dela em si. Ela não nos decepciona por causa do amor de Deus que foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, todos nós estamos sendo aperfeiçoados. E isso vai se dar até que Ele venha. Sempre, sempre. É processual. Eu quero deixar essa palavra para você. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tribulação faz parte da vida do Filho de Deus. A nossa vida não é uma tribulação, mas nós vivemos algumas tribulações. Tem diferença nisso. Amém? Quem é que está comigo hoje aí? Quem é que resistiu aí essa palavra? Queria ver você aí. Eu vi que a minha mãe entrou agora há pouco aqui, ó, Maria Alice. Mãe, Deus abençoe, em nome de Jesus. Quem está comigo mais? Vai dando um alô aí, ó. Dá uma boa noite aí. Quero conversar um pouquinho com vocês. Quem é que está aí comigo? Que acompanhou tudo aí, ou que chegou, saiu, deu uma volta e voltou de novo. Em nome de Jesus. Quem é que está aí? Quero enxergar aí. Vamos ver. Escreve aí, gente. Alize, Deus abençoe. Um abraço pro Ângelo. Boa noite. Em nome de Jesus. Vai escrevendo aí, gente. Quem é que estava até o final? Enquanto o pessoal vai escrevendo, eu já vou falar com vocês aí. Deixa eu falar.
recado importante aqui. A partir deste domingo, nós estamos colocando à disposição dos irmãos e das pessoas, né, 2 horários para culto. O primeiro culto às 17 horas, o segundo culto às 19 horas. Amém? Você entra lá na página do Facebook, Rema para as Nações, a página que você está assistindo esse vídeo. Ali tem um link, você clica, vai entrar no WhatsApp, você confirma, você escreve o seu nome, escreve ao lado confirmado, escreve o horário do culto que você está confirmando sua presença, às 17 horas ou às 19 horas. Amém? Você entra lá, domingo, até às 11 horas da manhã vai estar aberto para todo mundo poder se inscrever. Irmãos, pode compartilhar esse link, amém? Você que se inscreveu lá ou vai se inscrever, irmão, não deixe de ir, amém? Porque é número limitado, amém? São 25 vagas, são 25 lugares, amém? No domingo às 19 e 25 no domingo às 17, amém? Em nome de Jesus, são 25 lugares, glória a Deus. Não deixa para fazer isso antes, em cima do horário, em cima do tempo, tá bom? Esse era um recado que eu queria dar para você, em nome de Jesus. 2 cultos, tá bom? Vamos lá. Quem é que tá dando oi aqui, ó? Tem gente que me deu oi aqui, ó. Quer ver, ó? A Lise, o Fabrício. Fabrício é lá do Distrito Federal, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe aí, Fabrício, né? Tá lá em Brasília, né? Como é que tá as coisas aí? Né? Quem tá mais aí, ó? A Fabiana. Fabiana e Luciano Mendes. Deus abençoe os irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Ó, a Milena. Milena! Ó, a Milena tá no Paraná, né, Milena? A Milena tá no Paraná. Meus irmãos, em nome de Jesus. Como é que tá a menina? Como é que tá? Como é que vocês estão aí? Chegaram bem? Quando é que vocês vêm, gente? Já tô com saudade de vocês. Né? A Milena e o Gabriel, né? Eles são do nosso ministério, né? Mora aqui em Canoas conosco e estão passeando. Foram ver a família no Paraná, né? Deus abençoe. Um abraço para vocês aí. Quem mais tá junto aí, gente? Antes da gente fechar aqui, ó, boa noite que deu aqui a Maria Alice, a minha mãe. Mãe, Deus abençoe. Tem mais alguém aí, gente? O pessoal sumiu mesmo? O pessoal que tava aí, todo mundo sumiu? Vamos orar então? Às vezes o pessoal não gosta de dar boa noite, né? Glória a Deus, caminhando na graça do Senhor. Amém, Fabrício. Deus abençoe. Tenho orado por você aqui, tá, irmão? Deus abençoe mesmo, em nome de Jesus. Irmãos, vamos orar? Amém? Amanhã, às 23 horas, eu estarei aqui novamente. Amém? Vão estar publicando ali um post, né? Que é sobre amanhã. Essas lives aqui, ela tem um nome. É LP. É uma live pastoral. Essa de hoje, se eu não me engano, é a live de número 13. Deixa eu ver aqui, ó. A gente tem tanta coisa aqui que me mando. É a live de número 13. Deixa eu ver se é isso mesmo, só para confirmar. Aleluia. Aleluia. Ó. É a 13, viu? Tava certo. Aleluia. A Sandra foi curada hoje. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Sim, ficamos sabendo da situação. Pedimos ao Senhor, sim, para que Deus curasse, operasse, né? Misericórdia, graça e amor. Glória a Jesus. Amém. Hoje é a live de número 13. Amanhã é a live de número 14. É LP. Todas essas lives elas estão disponíveis no Facebook. E nós temos um canal no YouTube. Canal no YouTube, Rema para as Nações. Lá você vai encontrar todos os nossos materiais. Nós temos todas as LPs, que são essas lives.
Nós temos os cultos de domingo, que tem a transmissão online, eles também estão lá à disposição. E lá também tem primícias do coração, são devocionais, né, para abençoar a sua vida. Lá no canal do Rema para as Nações, você entra lá, se inscreve, compartilha, ouve lá os nossos materiais, os conteúdos, amém? É para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, gente? Então tá bom, vamos orar. Agora é 00:12. Aleluia, Deus é bom. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo, pela graça que o Senhor nos deu, pela graça que o Senhor nos dá. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa cada um de nós, guarda a nossa mente no Senhor, guarda o nosso coração, nos esconde no sangue do Cordeiro. Abençoa, traz sobre nós cura, nos protege. Senhor, manifesta cura sobre as nações, sobre o Brasil, sobre o Rio Grande do Sul, sobre o estado de Brasília, do Paraná, o Brasil, as nações. Cura, Senhor. Nós ministramos cura nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, amanhã às 23 horas, nós estaremos aqui novamente. Compartilha o post, nós vamos liberar daqui a pouco, né? Sempre está ali no Stories do Facebook, do Instagram, né? Às vezes eu boto no status, né? Quem tem o meu WhatsApp está lá também. Nos acompanha. Amanhã nós vamos estar novamente com uma palavra de Deus para abençoar o teu coração. Em nome de Jesus. Boa noite e até amanhã. Tchau, gente. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até a próxima.